Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o deputado Isnaldo Bulhões, do PMDB. Ele que está aqui falando sobre a ação parlamentar, as decisões do plenário da Assembleia. Ele que é integrante da Comissão de Constituição e Justiça, da Comissão de Administração, Segurança, Serviço Público e Defesa do Consumidor. Deputado, ainda em relação à saúde, que no final do bloco anterior o senhor destacou o avanço que se tem dado neste governo às ações de saúde no Estado. Eu pergunto, a participação da Assembleia na realização dessas audiências públicas que faz com que os gestores da pasta venham até o poder e coloquem de uma forma ampla, e muito discutida a aplicação desses recursos da pasta, tem contribuído nesse sentido de manter uma visibilidade, uma transparência da aplicação orçamentária? Goretti, contribui diretamente, tanto a Comissão de Orçamento, quanto também a Comissão de Saúde e Educação, da Educação e Saúde, que tem feito, a gente tem que reconhecer aqui de público, tem feito um grande trabalho nessa legislatura. Trimestralmente, os secretários vêm aqui prestar contas do que foi investido e das ações da Secretaria de Saúde e como também escutam as sugestões e os reclames dos senhores deputados, que logicamente traduz diretamente o sentimento da população. Então essa contribuição direta que a Assembleia Legislativa dá, eu até volto um pouco no bloco anterior, quando a gente falava de emenda parlamentar. Como é importante para um parlamentar alocar um recurso para o seu município, para a sua região, na saúde pública, mesmo que ela não seja oriunda de emenda individual. Então, essas sessões, essas reuniões, esses encontros servem justamente para isso, para os parlamentares escutarem as prestações de contas e sugerirem investimentos futuros. Deputado, um outro projeto que foi aprovado junto com o da Previdência Complementar para os servidores do Estado foi o projeto denominado popularmente Bico Legal, que atende aos policiais militares e bombeiros também militares a oportunidade de trabalhar no contraturno de suas atuações. Esse projeto ele foi muito discutido num primeiro momento e voltou agora de uma forma mais, digamos assim, parece que chegou ao plenário já resolvida todas as questões. É por aí? Por quê? Porque, na verdade, a lei foi criada naquele primeiro momento, naquela primeira discussão. Então, havia quem defendesse uma amplitude maior do conhecido popularmente como bico legal, ou seja, para aqueles militares trabalharem também iniciativa privada, flexibilizar mais a questão da profissão, e havia aqueles que defendiam que o bico tem que ser para o próprio Estado. E foi assim que ficou. Então, esse é o fundamento. Por quê? Porque Alagoas, como todos os estados do Brasil, tem dificuldade de efetivo. Então, com o advento do bico legal, esse efetivo é multiplicado. Por quê? Porque o mesmo militar que cumpre a sua carga horária e a sua escala, ele pode prestar uma carga horária maior para o próprio Estado. E o Estado paga por isso, fora o teto salarial dele. Então, isso é muito importante. É um estímulo? É um estímulo e além do estímulo, é uma cobertura à necessidade do policiamento ostensivo que a população precisa. O novo programa de força-tarefa do governo do Estado, o novo programa de centros integrados de segurança pública, eles ficariam muito prejudicados se não existisse essa lei e se não fosse ampliada. Até porque não há condições ainda de promover o concurso público. Exatamente, pela lei de responsabilidade já fiscal. vai haver, mas sempre limitado. Sempre, até chegar ao contingente necessário, ao parâmetro da Organização Nacional de Segurança. Isso a gente ainda está muito distante dessa referência. Então, com o bico legal, nesse último projeto que foi aprovado recentemente, e você levanta aqui que chegou pactuado,
é porque a lei já deu certo. A lei pegou. O novo projeto de lei veio apenas para ampliar, para que o policial possa esticar, enlarguecer a carga horária extra que ele está remunerada, que ele está oferecendo ao Estado e à população. Falemos agora sobre a vaga ocupada pelo Tribunal Público de Contas, Ministério Público de Contas, não é? Eu observei que houve, da parte do plenário, uma discussão muito proativa nesse sentido. Como o senhor vê essa questão na prática? Em primeiro lugar, a discussão é altamente natural, porque a ocupação da vaga foi alvo de uma ação judicial. Para a Justiça, diante da luz da Constituição, definir quem iria ocupar aquela vaga, porque perante a Constituição, o tribunal é composto por 4 vagas indicadas pela Assembleia Legislativa e 3 pelo governador do Estado, sendo uma do Ministério Público de Contas, uma entre os auditores e a outra de livre escolha. Então, a discussão foi travada, foi levantada em sessão recente, mas o momento é muito importante. Por quê? Porque, finalmente, o Tribunal de Contas ele fecha o seu ciclo constitucional. Depois, com o advento da lei de 1988, ele nunca teve esse desenho. E agora passa a ter esse desenho. E eu falo isso com muita propriedade, porque de todos os conselheiros que hoje lá estão, eu participei diretamente aqui como deputado estadual da escolha, da sabatina, de todos eles. Então, foi muito importante. O governador e o governo compreendeu dessa forma, fez a escolha dentre os procuradores que estavam aptos perante a Constituição, que já tem a idade mínima para ocupar o cargo, e o governador fez a sua escolha. Todos os 3 sugeridos que foram na lista tríplice têm total capacidade e idoneidade para ocupar o cargo, mas o governador só teria a oportunidade legal de escolher um. Então, na verdade, a grande importância é que o ciclo foi fechado. Pois é, foi fechado evitando-se toda aquela celeuma, aquela discussão. Foram várias discussões, inúmeras vagas foram questionadas na Justiça. Exato. Então, por fim, acredito que de agora em diante está pactuado constitucionalmente essa questão da composição do tribunal. Deputado, o senhor abriu semana passada uma discussão da importância das campanhas educativas no trânsito e destacou essa campanha Maio Amarelo, e que está sendo desenvolvida pelo Detran. Nessa questão da educação no trânsito, como o senhor observa uma ação como essa de ser integrada aos demais poderes, como também diretamente à população? Bom, em primeiro lugar, destacar a iniciativa da campanha, tanto do governo de Alagoas, do Detran, que está fazendo uma linda campanha, uma agenda intensa nesse sentido, como de todo o Brasil. A gente tem o ano em um calendário marcado por meses atribuídos a causas muito nobres e importantes. E se vocês forem olhar um pouco, ler um pouco sobre o que mais causa morte, tirando essas doenças mais violentas e mais graves, depois vem o trânsito. Então isso que é perfeitamente combatível, é essencial, de grande importância, e ele só pode ser combatido com a educação, com fiscalização e com a educação, porque grande parte dos acidentes são causados principalmente por imprudências. Então, com a educação, que vem da embriaguez, que venha da irresponsabilidade, que venha das infrações, das leis de trânsito, de alta velocidade, enfim, inúmeras. Então, marcar esse mês como o mês do trânsito é fazer que todos nós
passemos a acordar, mas para isso integrar. Então, foi o que eu propus. Eu propus à Assembleia Legislativa, ao presidente e à mesa diretora, que se engajasse com a atividade do Legislativo também na pauta. A sua escola Como o Judiciário, né? também tem, por meio da Escola Legislativa, por meio da TV Assembleia, por meio de qualquer que seja a ação, né, pensada e elaborada pela Assembleia Legislativa. Eu acho que essa integração vai fazer com que nós tenhamos resultados importantes no combate a essa violência desenfreada que o trânsito causa. Então, acho que isso é de extrema importância, essa integração entre os poderes para que a gente participe diretamente do Maio Amarelo. Pois é. E que façamos de todos os meses o Maio Amarelo. O Maio Amarelo, porque é uma questão de sobrevivência, né? Um automóvel, ele pode ser uma arma se não soubermos utilizá-lo, né? E são questões tão mínimas que garantem a segurança no trânsito, né? Gentileza gera gentileza, as pessoas não podem encarar o trânsito como uma arena, não é? Onde sem dúvida nenhuma. A lei do mais forte prevalece, né? São gestos muito simples. Exatamente. E acima de tudo, consciência. Se nós tivermos consciência, se conversarmos sobre isso, se trouxermos ao debate do nosso cotidiano, com nossos filhos, amigos, com nossas famílias, sobre esse assunto, a gente combate com um custo muito menor, porque isso causa um custo muito grande também para os estados e para a nação. Sobretudo na saúde. Nenhuma. Deputado, o que dizer, já que o senhor falou da questão ampliada para a nação, esse momento que vive o Brasil é um momento de crise política, econômica, mais política que econômica, porque o respingo da política foi que levou a economia a essa situação, e também o fato de, nesse período transitório de governo até as eleições de 2018, essas reformas trabalhistas, reforma da Previdência, entre outras questões que alguns segmentos chegam a questionar se a soberania do país está assegurada no momento em que há tanta transformação, há tanto capital internacional interessado nessas mudanças. A crise política ela é gravíssima, né? Todos nós estamos participando de um grande debate e ela é tão séria e tão grave que em um certo momento culminou com o impeachment, né, pela segunda vez, agora da presidente Dilma, e com a ascensão ao cargo do presidente Temer. Esse é o sintoma maior da crise política, Gorete. Né? Logicamente, isso vem refletindo na economia do país, refletiu já. Né? É importante que o país tenha muita serenidade para tratar com isso, mas também altivez, né, no campo da democracia, que sempre todos nós viemos a discutir o momento que o país vive, mas que tenha uma regularidade institucional. Né, a relação e o equilíbrio entre todos os poderes, entre os três poderes, é que levará o país a viver outro momento. Né? Nosso país O senhor acredita no salto de qualidade para o país após a Operação Lava Jato, após as discussões que são travadas no Congresso sobre reformas? Como o senhor vê esse cenário? Com a estabilidade, não tenho dúvida que sim. Eu acredito nessa página que nós vamos ler e participar daqui a um futuro bem próximo. Né? O nosso país, historicamente, é um país de reação rápida. Né? Historicamente, o país passou por algumas crises e enfrentou, por ser um país continental, né? Um país de um povo muito forte, ele reagiu às crises políticas e econômicas com muita força. Né? E já são visíveis também as reações. Né? Eu lia e assistia um pouco sobre a economia. Né? O último mês foi o mês que o Brasil, depois de vários anos, desde 2014, né, virou com geração de postos de empregos, virou no positivo. Então isso é um reflexo. E isso só resolve, e só é possível por meio da política agora.
Se não for na política, isso não acontece. Lhe surpreende quando as pessoas, nos grupos de WhatsApp, por exemplo, quando a gente começa a discutir sobre política, as pessoas dizem, não, aqui não é para conversar sobre política. Não é um gesto um tanto quanto, digamos, omisso da população não querer, da sociedade não querer discutir política? De parte. Isso eu não acredito que seja a grande maioria. Né? Eu acho de parte. Eu acho que todos nós devemos conversar política e ficar bem informados sobre ela. Né? O que aparece muito também são algumas discussões equivocadas. Né? São algumas opiniões sem ter um conhecimento um pouco aprofundado, né? E sim superficial. Né? Você falou aí nas reformas. Né? Todo governo tem que ter suas reformas. A reação da economia ela só virá com a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. Sem esses dois pontos, a economia não reagirá. Não é uma imposição de grupos econômicos que estão acima? Não há imposição, porque nós temos um Congresso plural. É uma proposta, é um texto base, né, encaminhado pelo Executivo e amplamente debatido e modificado no Legislativo. Já houve discussões aprofundadas, já houveram avanços para alguns, como a idade, né, mínima de aposentadoria, entre outros pontos, no caso da reforma da Previdência, né, já houveram vários avanços. Então, o Congresso tem total autonomia para encontrar o texto ideal. Mas o que não pode ficar é sem reforma. Sem reforma, o país vai continuar engessado, vai expelir o capital externo, principalmente, né, e inibir o investimento daqueles que investem internamente. Né? Não se sai de uma crise, nem chega a um desenvolvimento, nem alcança o desenvolvimento sem a produção. Então, o setor produtivo tem que ter participação direta, porque é quem realmente emprega no país. Então, não acredito em imposição, eu acho que o Congresso tem total autonomia para discutir amplamente e chegar ao texto ideal. Deputado Isnaldo Bulhões, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já estaremos de volta.